Olá! Hoje eu vim falar sobre como a síndrome de Asperger é diagnosticada dentro do DSM-5, que é o nosso manual de transtornos mentais. O que aconteceu dentro desse tempo? A síndrome de Asperger, ela foi retirada do DSM-5, tá? Por quê? Vou explicar de uma forma geral para que vocês possam entender melhor. O transtorno do autismo, né, o transtorno do espectro autismo, ele era subdividido em 5 níveis, tá? E acarretou maior tempo, maior demanda para que se conseguisse fechar um laudo, identificar que dentro desses 5 níveis, qual a criança se encontrava, qual o indivíduo se encontrava, o que demandava uma demora muito grande para fechamento de laudo, diagnóstico. E acarretava também problemas de aprendizagem, problema motor, porque não havia a intervenção no tempo correto. Foram feitos estudos, né, para os nossos especialistas, no qual perceberam que as características dentro do quadro do autismo como um todo eram semelhantes. A única coisa que mudava era a intensidade de acordo com cada indivíduo. Então, o grau de intensidade em certos indivíduos era maior, outros intermediários, em outros indivíduos eram mais leves. Então, voltando ao nosso assunto, o que mudou, né? Porque a gente conhece como a síndrome de Asperger como um grau leve, não é mesmo? A síndrome de Asperger, ela se encontra assim dentro do grau leve do autismo. Ou seja, ela é um subtipo de grau leve no autismo, tá? Naqueles 3 níveis, leve, intermediário e o grave, né? A síndrome de Asperger ou Asperger se encontra naquele primeiro grau leve, ok? Então, deixando claro, ele é um subtipo dentro do grau leve. Como que a gente identifica, então, Priscila, um indivíduo com Asperger? Você vai identificar pelas seguintes características. Vamos lá. Ele tem um alto grau de funcionalidade, tá? Ele é reconhecido pela sua capacidade extraordinária de conhecimento. É uma criança com alto nível intelectual, tá? Ele tem outra característica muito importante, ele faz coleção. Coleção com objetos simples? Sim, podem até ser objetos simples, mas são objetos que remetem a conhecimentos muito além do padrão que se espera de uma criança ou de um adolescente. Geralmente, todas as atividades feitas por esse indivíduo é voltada para o autoconhecimento de questões, sim, acadêmicas, tá? Entrando nessa questão acadêmica, são pessoas que conseguem, têm um conceito acadêmico muito alto, quanto números, letras, figuras. Geralmente esse perfil de cidadão são grandes médicos, são grandes arquitetos, são grandes matemáticos, grandes químicos, e eles têm uma postura intelectual diferenciada, até a sua linguagem verbal é mais rebuscada, mais concentrada, porém, como todo autista, né, dentro do quadro geral, eles têm aquela dificuldade de empatia, eles têm a dificuldade com as questões abstratas, por isso que ele não consegue entender muito bem algumas reações que nós temos, tá? Então é por isso que até a adolescência esse perfil de cidadão dentro do Asperger com essas características, né, que senão não é Asperger, ele precisa ser acompanhado até a adolescência para que ele consiga se desenvolver melhor, porque ele também tem um grau muito grande de ingenuidade social. Talvez ele não consiga perceber características que nós, né, ditos normais, conseguimos perceber quando uma pessoa expressa um sentimento ou fala de uma forma abstrata, mas querendo dizer outra coisa, eles não têm essa percepção, essa sensibilidade, né? Um fato importante também sobre o Asperger é um fator genético. Pode vir sim de pai para filho, e o que já aconteceu muito é que o pai descobre após o fechamento do laudo do filho que também é um Asperger ou é um autista.
Então a gente tem que gravar, né, focar, olhar com um olhar mais minucioso, ter um olhar mais afetuoso para essas características, né? E nós temos que lembrar que o grau de conhecimento é tão grande que ele é avaliado em médio, superior e sim altas habilidades. Então, para você perceber como esse indivíduo é tão aprimorado com a questão do conhecimento, que ele pode estar sim dentro de altas habilidades, ok? Então vamos continuar. A linguagem ela precisa estar 90% preservada. Ah, Priscila, ele vai ter um atraso de linguagem? Ele pode até ter, mas com a questão, né, das intervenções, ele pode se desenvolver e a gente pode obter aí um indivíduo com a síndrome de Asperger. Né? A gente tem que prestar também atenção, porque às vezes a criança não é bem trabalhada, aprimorada, e aí a gente descobre futuramente que ele é um Asperger. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Agora, Priscila, eu posso diagnosticar uma criança antes dos 5 anos com Asperger? Não, a gente não pode. Como eu acabei de dizer, né, esse indivíduo ele vai sofrer intervenções que podem levá-lo a ser um Asperger, tá? Dentro do grau geral do autismo. Porém, né, tem as suas exceções, mas a criança como um todo, ela se desenvolve até os 7 anos, as questões de coordenação motora, cognitivo, o emocional. Então a gente está formando ainda um cidadão, né, que pode vir a ter outro tipo de conhecimento e aprimoramento, tá? Então, o que marca um Asperger, né, dentro do grau leve do autismo, é a intensidade. Como essas características são fortes dentro daquele grau. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Por favor, quem conhece meu vídeo, curte, compartilha, porque esse é um fator muito importante, tá bom? Um beijo!